Olá galera, boa noite. Meu nome é Maísa Giovana Gregório. Juntamente com a aluna Cauana Camille Crush, da série terceiro A do ensino médio, eu vim gravar um vídeo sobre a aula 47 da aula Paraná, aula de filosofia sobre o classicismo. Então, nós vamos explicar para vocês de uma maneira assim bem contextualizada. Vamos nos aprofundar, porém assim de uma maneira que fique mais fácil para vocês entenderem. Nós vamos dividir as nossas explicações em 3 etapas. Nós vamos falar assim para vocês o que se trata o classicismo, como foi assim. Nós vamos explicar para vocês também as principais características, como ele surgiu. Nós vamos falar sobre o contexto histórico dele, do que ele se tratou, como se baseou, por que surgiu, em que período surgiu e etc. Então, nós vamos dividir de uma maneira que fique bem mais fácil para vocês conseguirem entender. Ao decorrer do vídeo, nós vamos fazendo algumas legendas, o que vai ficar mais fácil para a compreensão de vocês. Então, galera, como eu disse anteriormente para vocês, agora eu vou explicar sobre o que se trata o classicismo, o que foi o classicismo, tá? O classicismo foi um movimento artístico e cultural onde se buscou trazer os costumes e as técnicas greco-romanas, pois se acreditava que a cultura grega e a cultura romana seria mais capaz de atingir aquele ideal de beleza, ou seja, aquela coisa idealizada, tanto nas obras quanto nas artes plásticas, na arquitetura e etc. Então, a literatura classicista também esteve pautada pela busca da mitologia pagã. Como eu disse anteriormente, além da literatura, o classicismo se expandiu para várias áreas artísticas, como as artes plásticas, a arquitetura, obras e etc. A arte classicista, ela buscava principalmente alcançar aquela perfeição, aquela coisa idealizada, buscar a pureza das formas e aquele rigor estético. Ela tinha que ser perfeita e tinha que ter aquela coisa perfeita. Oi, gente, meu nome é Cauana, eu também sou aluna da professora Marcolina de Filosofia do terceiro A. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características do movimento denominado classicismo. Uma das características é a volta de modelos e técnicas clássicas, e daí surge o nome classicismo. Ou seja, é uma volta no tempo, uma vontade de trazer de volta as ideias e as técnicas tradicionais que tinham antigamente. No caso do classicismo, a vontade deles era de trazer as técnicas greco-romanas. Outra característica também é a busca pela perfeição estética, ou seja, aquela beleza idealizada, aquele ser idealizado. E da mesma forma que eles buscavam a beleza estética, essa perfeição estética, eles também buscavam uma pureza, um equilíbrio nas formas. O que isso significa? Significa de forma natural, de forma daquilo, do modo como ele realmente é em natureza, as formas. Outra característica é o racionalismo, nacionalismo e cientificismo. Por que essas características são importantes no classicismo? Porque foi um momento em que a sociedade começou a evoluir, começou a deixar para trás aquelas ideias teocentristas e começar a focar a entender o próprio eu. Então surge um desenvolvimento do intelecto, que gera o racionalismo. Nacionalismo, né, é aquela questão da pátria, e o cientificismo, justamente por buscar coisas mais legíveis, coisas mais verdadeiras. Alguns dos temas que são tratados no classicismo é a filosofia, a religião, a moral, a mitologia e a política. Sim, foi um momento em que o ser humano ele começou a pensar mais pra frente, mas ainda assim tratava de questões da mitologia. Agora eu vou falar para vocês um pouco do contexto histórico do classicismo, tá? O movimento classicismo, ele surgiu num período que começava a Idade Moderna e terminava a Era Medieval. O que estava acontecendo nesse momento com a sociedade, com o modo de pensar? A igreja começou a perder o monopólio de poder que ela tinha sobre a cultura. Então, ela não controlava mais a cultura, o que as pessoas fariam, os costumes, o que usariam, o que era certo, o que era errado. Então, o homem ele teve essa maior liberdade de pensar sobre si mesmo, pensar sobre suas próprias ideias, saber o que ele queria ou não fazer, o que seria certo ou não. Então, a partir dali, começa uma liberdade muito maior no quesito sociedade. Outra coisa também que estava acontecendo é que os filhos dos burgueses começaram a frequentar universidades.
E a partir disso, começaram a adquirir um conhecimento muito mais abrangente, um conhecimento que ia muito mais além daquilo que eles já tinham. Era algo muito mais intelectual. Todos esses fatores fizeram com que a cultura, o modo de pensar, o modo de agir do povo se tornasse algo muito mais liberal. E a partir disso nasceu o berço para o classicismo.